Bom dia, meus irmãos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 17 ao verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao verso de número 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, mais uma vez nós chegamos a Ti, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor Deus, acalme o seu coração, que tudo que for dito aqui esteja de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nos exorte, nos console, que vidas possam ser transformadas pela Tua palavra, Senhor Deus, a começar de mim. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Meus queridos, esse é o primeiro domingo do ano. Nós não fazemos disso nem um misticismo, mas talvez esse ano que passou, alguns de vocês, ou todos vocês, eu pelo menos tive algumas dificuldades. Houve mudanças na sua vida, talvez na sua família, na igreja de um modo geral, falando de um contexto de presbitério. Diante dessas dificuldades, nós, como filhos de Deus, recorremos a Ele em oração, pedindo a Ele sabedoria para discernir o que muitas vezes nos ocorria. E em 2025, esse ano que se iniciou, está no comecinho, na primeira semana, as coisas não tendem a ser diferentes, ou melhor, elas tendem a ser da mesma forma. Haverão dificuldades, eu preciso dizer isso aos irmãos. Talvez alguns até passem por maiores aflições. Talvez algumas coisas difíceis recaiam sobre as suas vidas. Eu não sei. Ao olharmos as previsões financeiras, a saúde debilitada, os problemas familiares, até mesmo o cenário político que nos cerca, o que passa em nosso coração? O que isso produz em nossa mente? A quem recorremos? Onde está a nossa confiança? Eu não quero, e nem creio que os irmãos assim pensam, como eu já disse, que a mudança do calendário, a mera mudança traz consigo um renovo por si só. Essa ideia supersticiosa, inclusive alguns chegando até o máximo de na virada do ano fazer algumas mandingas, né, até usando algumas roupas, embora não tenha problema usar certa roupa, alva, mas o fato é que isso não é de fato o que eu quero destacar, não são essas coisas que de fato demonstram a mudança ou aquilo que nós desejamos. Mas, entretanto, nós não podemos também ignorar que a mudança do ano traz consigo muitas mudanças. As crianças irão para uma nova classe, alguns terão até que mudar de escola por conta disso. Alguns contratos trabalhistas se encerram e outros são feitos, trazendo demissões e admissões. As longas filas da rede pública dão uma leve caminhada e tratamentos aguardados devem iniciar. E muitas outras coisas acontecem frente aos novos governantes, especialmente os prefeitos, vereadores, que assumiram o mandato no início da semana. Diante disso, mais uma vez eu pergunto, onde está a nossa confiança? Abacuque é um dos profetas menores, e ele é menor não por ser menos importante, mas sim por ser um pequeno texto. O livro do profeta Abacuque possui 3 capítulos, e nestes capítulos o profeta conversa com Deus, fazendo questionamentos e ouvindo o Senhor. Se nós voltarmos aqui no capítulo 1, especialmente no verso 1 a 4, ele diz, sentença revelada ao profeta Abacuque, e o profeta pergunta a Deus, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás?
Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Meus queridos, o profeta aqui clama ao Senhor. Ele fala: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, tu não me escutarás? Ele pede ao Senhor, de fato, que ele o ouça. Ele inclusive questiona: por que você só me faz ver essa iniquidade? E o desejo de qualquer servo de Deus, diante do pecado de uma nação, diante do pecado de um povo, é que de fato Deus transforme aquilo. Que Deus de fato faça uma restauração, como ele fez com o rei Josias. Que Deus de fato faça o povo se arrepender dos seus pecados. Então Deus responde à oração do profeta. Ele diz no verso 5 ao verso de número 11, Deus anuncia um castigo que viria sobre o seu povo. Ele mandaria os caldeus para aplicar a sua disciplina. Um povo perverso. Veja o verso de número 5 do capítulo 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não creis quando vos for contada. Verso 6, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E lá no verso de número 9, veja o que o Senhor Deus nos diz: eles todavia vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Era um povo perverso, era um povo mau, e essa é a resposta do Senhor ao profeta Abacuque. E aqui eu gostaria de lembrar que o reino já fora dividido. Israel, os descendentes de Jacó, ali nas 12 tribos, eles haviam sido divididos. No descendente de profeta Salomão, por conta da idolatria daquele rei, o reino seria dividido. Ao norte ficaram 10 tribos, e ao sul ficaram 2 tribos. Ao norte eles foram tomados, e aqui no contexto, quando Abacuque escreve, os assírios já haviam levado cativos o povo do norte, Israel. Mas ao sul, eles ainda não haviam chegado, mas quem iria levar cativo o povo não seriam os assírios, seria o rei da Babilônia, seriam os caldeus. E alguns afirmam que essa demora, inclusive nesse próprio castigo, nessa disciplina, se dá porque o povo viveu alguns períodos de reforma, como eu já mesmo disse aos irmãos. O rei Josias trouxe uma restauração ali ao povo, mas o povo continua pecando, ele cai nos mesmos pecados do que o reino do norte. E dessa forma Deus traz a sentença que sobreviria a Judá, porque ao sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. E o profeta indaga ao Senhor: como, Senhor? Nós estamos em pecado, mas como o Senhor irá trazer um povo ainda mais cruel? Veja o verso de número 12 do capítulo 1. Não és tu de eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E como eu disse, o livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. Ele questiona o Senhor traz respostas, e por vezes as respostas que o Senhor Deus traz, inclusive aos nossos corações, não é aquilo que se espera. E ele fala: Senhor, ele clama a Deus, e Deus responde dizendo que traria o cativeiro, traria a disciplina. Ele fala: como, Senhor, tu que és santo, pode suscitar um povo ainda mais perverso ou pecador? Nós que somos mais justos, de certa forma é verdade, era o povo de Deus ali. Então o profeta, ele pergunta mais uma vez a Deus, como ele, sendo santo, usaria um povo pecador para disciplinar o seu povo. Mais uma vez Deus responde, no capítulo 2, verso de número 4, ele diz, capítulo 2, verso 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé.
aqui ele faz um paralelo, ele fala do remanescente fiel, do justo, e fala também do perverso, do soberbo. E, meus queridos, eu preciso destacar que o crente, ele é sustentado pela fé. Deus, ele estabelece, sim, uns fins, mas ele também estabelece os meios. O fim é que Deus guardará o seu povo. O meio pelo qual ele fará isso é por meio da fé. O justo viverá pela sua fé. Quanto ao soberbo, quanto aos caldeus, veja o verso de número 5. Capítulo 2, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Verso 5, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como o sepulcro é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus traria também juízo e castigo e vingança sobre esse povo que iria levar cativo a Judá. Nós vemos nos versos 6 até o verso de número 20, no restante do capítulo 2, que Deus traz os ais. Ai de vocês, povo, ai de vocês, caldeus. No verso de número 6, na segunda parte desse versículo, ai daqueles que acumulam o que não é seu. Lá no verso de número 9, ele diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. No verso 12, no terceiro ai, ele diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue, fundamenta com iniquidade. No verso 15, ele diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E por fim, no verso de número 19, ele diz, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então o Senhor também traz uma sentença sobre aquele povo que disciplinaria, que seria sim instrumento do Senhor. Mas respondendo ao profeta, Deus fala, não, o justo virá pela fé, mas o soberbo, a sua alma não é reta nele. Eles perecerão, eu trarei sentença sobre eles também. Meus queridos, Deus traz disciplina sobre o povo. Ele fala ao profeta Abacuque o que aconteceria diante da idolatria e do pecado daquela nação, do seu povo escolhido. E no capítulo de número 3, nós vemos a oração do profeta Abacuque. No verso 1 ele diz, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Alguns teólogos afirmam que Abacuque, ele era possivelmente um levita, ou era da família ali, tinha um acesso muito direto, tanto que se nós formos ver lá no verso 19 do capítulo 3, bem no finalzinho, ele diz, ao mestre de canto para instrumentos de corda. O fato é, meus queridos, que a oração de Abacuque se inicia no verso de número 2, e ela vai até o verso de número 19. Ele descreve o Senhor como um guerreiro, mas antes disso ele diz no verso 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O profeta está alarmado, ele está em choque, ele vê tudo aquilo que aconteceria. E ele pede ao Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele clama, porque ele está de fato alarmado com o que aconteceria. E nos versos seguintes, no verso 3, especialmente o verso 4, ele descreve o Senhor como um guerreiro. Essa descrição vai até o verso de número 15. No verso 4, por exemplo, ele diz, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. O Senhor vem como um guerreiro. Se nós vermos o verso de número 2, ele diz, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Diante dessa cena terrível, o profeta descreve mais uma vez o que sente, no verso de número 16. Ele diz, ouvi, e o meu íntimo se comoveu. É como se ele tivesse sentido aquele frio na barriga, sabe? Quando a gente passa por alguma situação difícil, suas entranhas, aquele frio na barriga que dá, por vezes chegando a algumas situações extremas. A sua voz, tremeram os meus lábios, é como se ele estivesse tremendo, gaguejando. Os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Então é nesse contexto, meus queridos, que o profeta
ora, ele fala, ele declara os versos que nós lemos, o verso 17, 18 e 19. Diante da disciplina que viria sobre Judá, o profeta enxerga os eventos futuros de julgamento do Senhor sobre os perversos e da salvação do seu povo. Visão que lhe traz esperança e alegria. Desse modo, meu querido, eu gostaria de sintetizar esse sermão em uma frase. Devemos glorificar a Deus e nos alegrar nele em todos os momentos, inclusive diante das dificuldades. Devemos glorificar a Deus e nos alegrar nele em todos os momentos, inclusive diante das dificuldades. Não que sofrer por si só deva ser motivo de alegria, ou que o sofrimento deve produzir. Não, não. Por que nós devemos nos alegrar no Senhor e glorificar o seu nome? Porque o Senhor há de julgar os perversos e redimir os que pela fé permanecem firmes e inabaláveis diante das dificuldades. Eu gostaria que nós víssemos ainda esse sermão em 3 partes. Primeiro, as dificuldades, o verso de número 17. Segundo, a confiança no Senhor, verso de número 18. E terceiro, o sustento do Senhor. E nessa primeira parte, as dificuldades, no verso 17, se nós formos ver aqui, ele se vale, o profeta, de um estilo poético hebraico chamado paralelismo. Observem que ele faz como se fossem pares aqui de situações. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, aí tem um ponto e vírgula, uma pausa mais longa. É como se essas duas situações estivessem juntas. E depois ele continua, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, mais um ponto e vírgula. E no finalzinho do verso 17, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Então ele usa esse estilo poético, hebraico, chamado de paralelismo. Eu gostaria que nós víssemos aqui em 3 partes esse versículo, em cada um desses pares de situações que o profeta traz. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Na cultura hebraica antiga, tanto a figueira quanto a videira, a vide, tinham grande importância econômica, política e religiosa. Era uma das árvores mais valorizadas em Israel e mencionada frequentemente nas Escrituras. Basta a gente puxar a memória, nós vamos nos lembrar que é citado a figueira, a videira. Essas árvores eram frutíferas, serviam de alimento, tanto os figos quanto a própria uva podiam ser comidas frescas e também podiam ser comidas secas para conservar mais tempo. Nessa época do ano, essas festas de fim de ano a gente come bastante, né? Uvas passas ali, tem bastante no arroz, há alguns questionamentos em torno disso, mas o fato é que eram árvores, eram frutos de grande importância. Do figo também se podiam fazer massas, e da videira se tinha o vinho. O vinho, inclusive, é um dos elementos da Santa Ceia. Os 2 sacramentos neotestamentários, aquilo que o próprio Senhor Deus instituiu. O fruto da videira se faz presente. Ela também tinha propriedades medicinais. Se nós nos lembrarmos lá em Isaías 38, 21, ele usa um emplastro de figos para curar a ferida do rei Ezequias. E mais tarde, o profeta, ou melhor, o apóstolo Paulo, ao falar ao jovem pastor Timóteo, ele menciona no capítulo 5, do verso 23, da sua primeira epístola a Timóteo, não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por fim, meus queridos, tanto a figueira quanto a vide simbolizavam paz e prosperidade. Se nós formos, para encerrar esse trecho, lá em Zacarias 3,10, nós vemos que o profeta diz, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. A vide e a figueira eram um símbolo de tranquilidade e de bênçãos divina. E assim, o profeta está dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que esses mantimentos tão comuns, tão essenciais, tão importantes para o povo não venham, ainda que isso aconteça. É esse o contexto que o profeta está trazendo. E ainda no verso 17, ele fala, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Uma das 7 espécies que representam a fertilidade da terra prometida, vamos abrir lá em Deuteronômios, capítulo 8, verso de número 8. Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 8.
se referindo à terra prometida, a palavra do Senhor Deus nos diz, Deuteronômio 8, verso de número 8, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Meus queridos, o profeta está falando aqui, pelo menos de 3 dessas 7 iguarias que são citadas aqui, dessas 7 espécies representadas aqui, ou pelo menos citadas no capítulo 8, verso número 8. A oliveira, ela produzia as azeitonas, e da azeitona se extraía o azeite, né? Ou o óleo de oliva, da oliveira. E era o produto principal extraído da oliveira. Mas se a oliveira mentisse, o produto da oliveira minta, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que não produza as azeitonas. Em seguida ele continua, e os campos não produzam mantimento. Em algumas traduções ele diz, ainda que os campos não produzam trigo. Mas o fato é que além dessas 3 espécies altamente conhecidas e comum, importante para os judeus, para o povo de Deus ali, ele cita ainda os campos, como se fosse de uma forma geral. A ideia, meus queridos, é que não haveriam alimentos, não tinha o que comer, ainda que nós não tivéssemos o que comer. É isso que o profeta está falando, é isso que ele está trazendo ao povo, diante do que ele vê. Ainda que as coisas estejam difíceis. E por fim, no verso 17, nessa última parte desse verso, ele diz, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. As ovelhas tinham múltiplas funções na sociedade israelita. Elas forneciam a lã, das ovelhas eram extraídas lãs para as roupas, leite para alimentação, e a sua carne também era ocasionalmente consumida. O gado também produzia leite, carne e trabalho. Não ter gado significava incapacidade de produzir por meio agrário. Se eles não tivessem gado para fazer o trabalho, eles não poderiam produzir. Hoje nós temos inúmeros recursos, né? Talvez nem todos sejam familiarizados, eu sou um deles com essas máquinas agrárias, mas quando a gente viaja na estrada, a gente vê aquelas inúmeras plantações, e por vezes a gente vê alguns maquinários grandes, que fazem um trabalho de forma tranquila, precisa só um operador, né? Em alguns lugares nem operador tem. Tamanho é o avanço tecnológico que nós temos hoje. Mas naquele tempo, o boi, o gado, ele representava esse trabalho braçal. O apóstolo Paulo, quando fala dos presbíteros que presidem bem e se afadigam no ensino, defendendo inclusive que eles devem ser dignos de salário em torno disso, ele citando a lei, citando o Antigo Testamento, ele diz, não amordace o boi enquanto pisa o trigo. Ou seja, o boi era responsável pelo trabalho. E ele não devia ser amordaçado, antes ele tinha que comer o fruto do seu trabalho, inclusive. Os sacrifícios religiosos, meu querido, é outra coisa que nós temos que trazer à memória. Uma vez que não haviam animais para o sacrifício, não haviam ovelhas, não havia gado para sacrificar, o povo estava impedido de cultuar o Senhor como ele ordenava. Sem ovelhas e sem gado, não era possível oferecer sacrifícios a Deus pela expiação do pecado do povo. Então esse contexto de fato é caótico, não é simplesmente um aspecto físico, temporário, é algo que o profeta traz. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E o povo estaria sem alimento e sem as roupas, uma vez que a lã era um meio como eles faziam suas roupas, um dos meios pelo menos. E mais uma vez, se lembrando do que o apóstolo Paulo nos diz ao escrever a Timóteo, ele diz, tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Mas aqui o cenário, de fato, não há comida e não há vestimentas. Era, de fato, algo terrível que recairia sobre o povo de Deus. Diante desse contexto, do profeta vendo a sentença que viria, mas ele também vendo o Senhor Deus vindo, o Senhor Deus estabelecendo ali a sua justiça no futuro. Ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E assim nós passamos a segunda parte desse sermão, a confiança no Senhor. Mesmo diante da dificuldade, o profeta demonstra confiança no Senhor.
E essa confiança é refletida de forma muito direta nas suas ações, na alegria nele, na adoração a ele. Eu sei que essa igreja tem sido bem doutrinada ao longo dos anos. As crianças têm sido instruídas na palavra do Senhor. Se eu perguntar às crianças, a primeira pergunta do breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Elas saberão responder. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isso é muito claro nas nossas mentes. Nós sabemos que é para isso que nós fomos criados. E aqui o profeta está assustado com o que viria a acontecer com Judá. Mas ele sabia que o que ocorreria era o cuidado do Senhor para com seu povo escolhido. O povo estava sendo disciplinado. E é mais uma vez à luz do Novo Testamento, eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus, capítulo de número 12, verso 4 ao verso de número 13. Hebreus, capítulo 12, verso 4 e ao verso de número 13. Abram comigo. Hebreus 12, 4 a 13. As crianças, elas não gostam de ser disciplinadas, né? É ruim. Eu não gostava. Quando meu pai me disciplinava, e o papai mesmo, na época não sendo crente, ele fazia de forma correta. Me botava de joelho, me disciplinava com a vara, conversava comigo, me instruía. E eu não gostava, eu não entendia. Meu filho, eu faço isso porque eu te amo, eu não quero te disciplinar. E eu, no meu pecado, eu dizia, como é que alguém que ama vai disciplinar? Lógico que eu não verbalizava isso. Mas hoje, sendo pai, sobretudo, tendo o meu coração regenerado, eu posso entender, de modo que eu não gosto de disciplinar as minhas filhas, mas é necessário, porque assim o Senhor Deus nos ordena. E se nós que somos maus fazemos isso, quanto mais Deus que é perfeito, veja o que Ele nos diz em Hebreus, capítulo 12, verso 4 a 13. O povo estava em pecado, meus queridos. Ele seria disciplinado pelo Senhor. Olha o que Deus nos diz, Hebreus 12, 4 a 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso estabelecei as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ao mesmo momento que nós falamos que doloroso é ser disciplinado pelo Senhor, quando nós somos tratados pelo nosso Pai, nós vemos que privilégio, porque isso demonstra que nós somos filhos dele. E é exatamente esse contexto, meus irmãos, que o profeta vê. O Senhor traria disciplina sobre Judá. Mas o profeta entende que o Senhor, no final, iria trazer a sentença eterna sobre aqueles soberbos. E ele guardaria o seu povo. Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. Inclusive, a disciplina do Senhor visa o bem do seu povo. E assim nós passamos à terceira parte desse sermão, verso 19, o sustento do Senhor. O Senhor Deus, verso 19, é a minha fortaleza e faz os meus pés como a da corça e me faz andar altaneiramente. O profeta aqui atribui uma palavra ao Senhor que é por si só de grande significado, mas quando nós observamos o contexto, parece ganhar ainda maior peso e importância. A palavra fortaleza. A palavra fortaleza no hebraico podia ser traduzida como força, poder ou fonte de segurança.
E se nós formos sinceros, uma análise parece até irônico, né? Olhando assim em primeiro momento. O povo seria feito escravo, seria dominado por uma nação ímpia, seria exilado por 70 anos e ainda assim o profeta atribuiu a Deus a sua fonte de segurança. Isso não é um deboche? Não, meus irmãos. Isso não é um deboche. Isso se chama paz, que excede todo o entendimento. Isso se chama ser filho. Isso é uma profissão de fé, pois, como Deus diz no capítulo 2, o justo viverá pela fé. Diante das adversidades, Deus sustentaria o seu povo. Ele é a nossa fortaleza. Ainda que tudo pareça perdido, Ele, olhe para o texto, diz: faz os meus pés como a da corça e me faz andar altaneiramente. O que isso significa? A corça é uma espécie de cervo. É um animal belo e resistente, capaz de escalar montanhas e suportar inúmeras adversidades. Dessa mesma forma, o profeta Abacuque está falando que Deus faz os seus pés como os da corça. E assim pode, de semelhante modo, suportar as alturas, as dificuldades que surgiriam. Deus daria livramento ao seu povo. Deus preservaria o seu povo. E, meus queridos, diante do que foi dito, das dificuldades, em primeiro lugar, da confiança que o profeta demonstra no Senhor, em terceiro, do sustento que provém do próprio Deus, Deus sustentaria o seu povo. Havia nas palavras de Abacuque uma profecia imediata que se cumpriria, mas também há um apontamento para algo além, ou melhor, para alguém além daquele tempo, alguém que é eterno, que é antes, que é depois, não tem início, não tem fim. Deus haveria de salvar os judeus do exílio, que de certo viria. Mas a maior salvação não se deu pela reconstrução dos muros ou do templo. A verdadeira e maior salvação viria por meio do Deus homem, que assumiu a nossa culpa. Abramos Efésios 4, verso 7. Efésios, capítulo número 4, verso 7 ao verso de número 17. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem foi o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Verso 8, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É Cristo quem de fato iria salvar o seu povo. Segundo a citação do reverendo conhecido dos irmãos, reverendo Marcos, ele diz, no contexto de Abacuque, a fidelidade está ligada à firme confiança na vindicação da justiça de Deus na história do seu povo. A própria passagem de Abacuque aponta para um evento escatológico. A visão que o profeta recebe espera um cumprimento futuro, no tempo determinado, apressando-se para o fim. Termo recorrente também em Daniel. Ele usa esse mesmo termo. Para o contexto imediato, daquele momento de Abacuque, a visão se refere ao fim da opressão babilônica, ou seja, o exílio viria, mas teria um fim também. Deus traria justiça àquele povo perverso. Mas os versos 2 e 3, do capítulo 3, sugerem uma demora para além do que é esperado ou pretendido. Por isso, a visão deve ser registro permanente. Desse modo, Abacuque projeta a atividade salvífica e julgadora de Deus, para além do seu tempo. Para Paulo, essa atividade de julgamento e salvação, profetizada em Abacuque, encontrou pleno cumprimento em Cristo. Se nós abrirmos mais uma vez a palavra do Senhor em Romanos,
capítulo 1, versos 16 e 17. Diz a palavra do Senhor: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Geralmente, quando nós lembramos dessa citação, o justo virá por fé, nós lembramos muito mais de Romanos, pelo menos comigo, do que o próprio Abacuque. O apóstolo aqui também cita indiretamente os Salmos 25 e 98, e diretamente Abacuque, aquele que fez notória a salvação e manifestou sua justiça perante os olhos das nações, aquele que manifestou a sua justiça no templo de Abacuque, julgando os caldeus, manifestou agora de forma consumada a sua justiça em Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. E essa justiça manifestada em Cristo é descortinada e oferecida gratuitamente no Evangelho. Por isso esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, portanto, entendeu o contexto de Abacuque e expandiu o sentido do texto, interpretando escatologicamente, à luz do advento de Cristo. E aqui eu fecho a citação. Cristo é de fato quem nos libertou. Em Cristo nós podemos dizer, meus irmãos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, eu exulto em Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a minha fortaleza, é Ele que faz os meus pés como a da corça, Ele que me faz andar altaneiramente, Ele que me sustenta, me fazendo suportar aquilo que eu achei que não suportaria. É Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor. É em Cristo que essa profecia se cumpre perfeitamente. E Ele virá, meus irmãos. Tenho certeza disso, ainda que nós não vejamos. Mas Ele voltará e trará juízo e sentença sobre aqueles que não o amam. E lá nós seremos vingados. Mas até lá, devemos aguardar pacientemente, suportar as dificuldades, certos de que Cristo já venceu por nós, que Ele já nos perdoou, que Ele morreu aquela que seria a nossa morte, e nos liga a Ele por toda a eternidade. Não há condenação para nós, meus queridos, porque nós estamos firmes em Cristo Jesus, não por nós, mas por Ele. Então, mesmo diante, meus queridos, de todas essas dificuldades, nós devemos confiar no Senhor, nós devemos olhar para Cristo e saber que nele estamos seguros. Desse modo, meus queridos, eu queria fazer 3 rápidas aplicações ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Primeiro, mesmo que neste ano as coisas não tenham acontecido como você gostaria, alegre-se no Senhor, exulte no Deus a tua salvação, porque é para isso que você foi criado, é para isso que nós fomos criados. Ainda que este ano que se inicia, as coisas deem errado, talvez você atrase o curso da faculdade, talvez os problemas financeiros aumentem, talvez aquele desejo de passar num concurso não venha. Talvez a saúde debilite, os problemas familiares inclusive cresçam. Contudo, exultem no Deus da nossa salvação. Talvez o casamento tão esperado precise ser adiado, os filhos não cheguem no tempo esperado, o chamado, o ministério, o emprego, os planos traçados, a casa nova e tantas outras coisas que talvez passem no seu coração, assim como passa no meu. Contudo, mesmo diante de tantas dificuldades, exultem no Deus da sua salvação, adorem-o no dia dele. Esse é o dia mais importante da semana. Cultuar ao Senhor deveria ser um motivo de grande alegria aos nossos corações. Somado a esse, nós teremos outros 51 domingos, ou somado a esse, 52 domingos. 52 dias para nós deixarmos as nossas atividades, muito embora alguns precisem cumprir e glorificar o Senhor por meio dos seus trabalhos, não há problema nisso, aquelas escalas que vêm. Mas o fato é que nós devemos cultuar ao Senhor no dia dele e vir com alegria. As crianças, inclusive, devem cultuar ao Senhor, ouvindo do Evangelho, adorando ao Senhor e cantando a Ele. Isso é a demonstração de que nós nos alegramos nele e que nós exultamos nele, mesmo diante de todas as dificuldades. E em segundo, meus queridos, refugiem-se nele, porque ele é a nossa fortaleza, diante das adversidades que surgirem, externa ou interiormente. Externo porque há problemas, a gente passa por aflições nesse mundo,
Nós temos problemas com colegas de trabalho, nós temos problemas com familiares, nós temos problemas dentro de casa. Há dificuldades, e muitas delas são provenientes, inclusive, dos nossos pecados. Mas o fato é que os problemas surgirão. Nós vivemos num mundo caído, nós somos corrompidos, muito embora livres do poder do pecado e da culpa do pecado, ainda estamos na presença dele. E também há dificuldades internas. Há coisas, meu querido, que passam em nossas mentes. Talvez passe na sua mente, que você não tem coragem de verbalizar. Se refugie-se em Cristo. Ele é a nossa fortaleza. E como nós podemos fazer isso? Se apegando à sua palavra. A sua palavra é a forma como Deus fala conosco, a sua revelação especial. E o Senhor tem nos dado homens, tem nos dado mulheres sábias. É obrigação de toda a igreja instruir aqueles que passam por dificuldades. Eu falo com muita tranquilidade isso. O gabinete pastoral estará à disposição para aqueles que querem ser tratados. Os oficiais estão à disposição. As mulheres mais velhas, piedosas, certamente também estão à disposição para acudir, instruir as mais novas. E aquelas que passam por dificuldade. Nós precisamos suportar-nos uns aos outros. Suportar é tanto suportar aquelas pessoas como eu, são chatas, né? Mas também dar suporte. E o aconselhamento bíblico é uma ferramenta para isso. É a forma como Deus estabelece para nós sermos cuidados, pastoreados e termos ali o alento para as nossas almas. Não tarde. Refugie-se em Cristo. E por fim, não se preocupe, meu querido, com aqueles que estão sobre nós, aquelas autoridades que estão sobre nós, pois nenhuma autoridade foi dada aos homens, senão dos céus. O STF está ali por vontade do Senhor. O presidente da República está ali por vontade do Senhor. Os senadores, os deputados, os governantes e prefeitos estão ali por vontade do Senhor. E eles cumprem perfeitamente os decretos eternos do nosso Pai. E um dia, eles prestarão contas a Ele. Nós não pertencemos a esse mundo, meus queridos. Clame, chore, use os meios possíveis, sim, para protestar. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Um dia tudo isso passará. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará. E nós seremos chamados para perto de si, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso deve encher os nossos corações de alegria no dia dele, porque não é por nós, é por Cristo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou dentre os mortos num domingo como esse. Aleluia, meus queridos, porque em nós não há mais morte, antes há a vida eterna por meio do seu Filho. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, nós te chamamos Pai, porque o Senhor mesmo nos comprou, por meio do sangue do Teu Filho. Nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos adotados, Senhor. E temos sido santificados a cada dia, para louvor do Teu nome, Senhor. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos pecados, Senhor. O Senhor tem nos tratado, Senhor. O Senhor tem tratado esta igreja. O Senhor tem tratado a Tua igreja, espalhada sobre a face da terra. Nenhum dos Teus, Senhor Deus, se perderão. É o Senhor quem nos garante isso, porque o Senhor nos sustenta. E diante dessa certeza de que o Senhor nos sustenta, nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Mesmo diante de tantas dificuldades, nós nos alegramos em Ti, nós exultamos no Senhor. O Senhor conhece os nossos pecados, Senhor, mas o Senhor também nos sonda, Senhor Deus, e vê o desejo que nós temos de Te adorar perfeitamente. Nós não temos ainda, Senhor, resistido até a morte contra os nossos pecados, mas nós Te pedimos, nos trata, Senhor, nos dá vigor, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, como filhos bastardos, antes nos trate como um filho, ainda que doa, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que os nossos pés vacilem. Cuide de nós, Senhor Deus. Guarde os nossos corações em Ti, porque em Ti nós estamos seguros. Nós Te clamamos, Senhor Deus, como filhos, e certos de que o Senhor nos ouve.
de que é o Senhor mesmo quem nos impele, que nos constrange, que nos incomoda a te buscar. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos seus filhos, Senhor. Nos lembre a cada dia que nós não pertencemos a este mundo. Nos lembre a cada dia que o Senhor Jesus Cristo é Rei sobre tudo e todos, que Ele governa sobre tudo. Não há um centímetro do universo que Ele não diga é meu, Ele é Senhor. Nos lembre disso, para que diante das dificuldades, nós não venhamos a esmorrecer. Nos guarda, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Tu és bem-vindo aqui.